Olá, eu sou a Sam e hoje nós vamos falar de livros para ler no verão. E aí eu tava pensando, porque agora para nós é verão, né? E eu tava procurando aqui alguns livros que eu posso indicar para vocês lerem no verão. Então eu escolhi 5 e vou mostrar cada um deles para vocês agora. Eu gosto de todos eles, mas assim, tem alguns que eu gosto mais. Então, começando do livro número 5, vamos dizer. Eu tenho aqui Mentirosos, da E. Lockhart, a autora. Eu tenho um livro, mas ele não tá aqui agora, tá emprestado, então por isso que eu tô mostrando o e-book. Ele conta. Tem uma funilaria aqui atrás da minha casa agora e é impossível fazer um vídeo sem ter algum barulho. Me perdoem. Então, voltando ao livro Mentirosos, oh, E. Lockhart, conta sobre a história da família Sinclair. São 3 ou 4 filhas e a família Sinclair é uma família muito rica e eles têm uma ilha particular. Então, quando chega o verão, a família toda vai para essa ilha e aí tem a casa sede, vamos dizer assim, e as várias outras casas das filhas, né, do Sinclair. E cada filha tem os seus filhos e daí então a história é sobre esses filhos, os netos. E a protagonista é a Candice. Ela tem 3 primos e todo verão esses 3 primos, eles nunca se veem em nenhuma outra época do ano, só no verão. Então quando chega o verão, ela e os primos eles vão para a ilha do avô e eles levam junto um amigo. E aí então eles aprontam muito e acabam sendo chamados de mentirosos por causa disso. E aí no verão acontece uma coisa nessa ilha e a Candice acaba ficando traumatizada, ela vai para o hospital, não lembra de nada, e a memória dela falha muito, ela não consegue se lembrar do que aconteceu, e ela tenta, mas só piora o estado dela, até que ela resolve voltar para a ilha no verão seguinte e tentar descobrir pouco a pouco o que tinha acontecido com ela antes, e por que a família estava tão diferente. Então, é uma história muito legal. Eu comentei, já tem resenha no blog, até vídeo resenha, eu coloco o link aqui depois. Eu comentei que no começo você tá lendo o livro assim, você fala, tá, tudo bem, ela tem um problema, a família é problemática, mas e aí, o livro é só isso? Mas à medida que você vai lendo e vai descobrindo devagar o que aconteceu, e depois no final do livro que você não vê aquele final chegando, você vê então toda a sacada do livro assim e fala: caramba, esse livro é muito bom. E eu recomendo muito, dei 5 estrelas, acho, ali ano passado. E eu realmente recomendo. Não é aquele romancezinho de verão, tem mais um pouquinho de mistério, mas é muito legal e eu recomendo que vocês leiam, ok? Próximo livro, nós temos aqui Aquele Verão, Sarah Dessen. Eu gosto muito da Sarah Dessen, da escrita dela. Todo o livro ela procura abordar um certo problema, um distúrbio adolescente, vamos dizer. Como a gente tem Just Listen, que o distúrbio é a anorexia e o estupro também. Aqui a gente tem uma menina que o nome dela é Haven, ela é protagonista, tem 15 anos e ela tá passando por um período muito problemático na vida dela, porque a família, o pai e a mãe se separaram e muito rápido o pai já encontrou uma outra noiva e aí ficaram na casa só ela e a mãe a, a irmã mais velha. A irmã é 6 anos mais velha que ela e é aquela pessoa egoísta que quer toda a atenção da casa para si e ela consegue. Então a Raven fica meio de lado. Então ela tá lidando com isso, com a separação dos pais e já o novo casamento do pai. A Ashley, que é a irmã dela, que também tá de casamento marcado e tá deixando todo mundo louco por causa disso. E o problema é que ela crescendo, ela ficou muito alta, mas muito alta mesmo. Então ela chama muita atenção. E começa meio que a ficar até desproporcional, assim, pra idade dela e tal. E daí tem aquele negócio do bullying, de todo mundo tirar sarro, fazer piada e tal. E ela sofre muito com isso. E aí ela começa a lembrar, porque também é verão aqui no livro, então num dia assim que ela tava indo pro shopping, eu acho, eu não me lembro muito bem, que ela tava de férias, ela encontra com um ex-namorado da irmã,
que ele manteve alguns anos atrás. E esse era o cara que a Raven adorava, assim. Ele brincava com ela, porque na época ela era mais criança, então ele brincava com ela, dava toda a atenção. A irmã era uma pessoa melhor quando estava com ele, então ela encontra esse rapaz e eles começam a sair, mas não a sair juntos assim num sentido de romance, a se encontrar, ficaram amigos de novo. E daí ela começa a sentir saudade daquela época que ele fazia parte da família. Então ela começa a lembrar de várias coisas e esse rapaz, ele ajuda muito, ele dá conselhos e ajuda a Raven a ficar melhor e tudo. Então, assim, não é o melhor livro da Sarah Dessen, esse aqui que eu li, mas é um dos primeiros, então eu acho que dá pra entender, né, um pouco. Mas e é fininho, dá pra ler muito rapidinho. Mas ainda assim é um livro legal, que aborda alguns problemas também e fala sobre essa menina de 15 anos que tá com dificuldade na família. Mas é muito legal e eu recomendo e vocês podem ler assim, numa tarde de sábado. Em seguida, nós temos aqui Apenas um Dia, da Gayle Forman, que a história... Eu esqueci o nome da protagonista. Ah, Alison. A Alison tá fazendo... É verão em Londres e ela tá fazendo tipo uma viagem de intercâmbio com uma amiga e uma agência de Nova York. E aí acaba que ela conhece esse garoto, o Willem, eu acho que é assim que fala o nome dele. E ele é ator, ele trabalha numa companhia assim que apresenta as peças no meio da rua e ela fica totalmente atraída por ele e ele também por ela. E aí eles começam a conversar no decorrer do dia, pegam o mesmo trem, que eles estão indo para algum lugar. Eu não me lembro que lugar era. Não, eles estão conversando e depois decidem pegar um trem porque ela quer muito conhecer Paris. E como dava para ir de trem, ele fala para ela: então venha passar o dia comigo e vem conhecer Paris, viver um pouco de aventura. E eles começam a conversar e tudo, e ela começa a descobrir um pouco mais sobre esse garoto, que ele é muito livre, assim, ele não se prende muito, ele é misterioso, ele tem aquela coisa de uma mochila, ele põe a mochila nas costas e vai embora. E ela queria muito ser assim, mas ela é muito responsável, ela é muito presa, ela sempre faz o que esperam dela. Então, esse menino, naquele dia, ele transforma, assim, o jeito dela olhar para a vida naquele dia. E eles se apaixonam. Que eles passam um dia inteiro juntos, 24 horas, vamos dizer. E ela faz muitas coisas com ele que ela não faria normalmente se ela não tivesse conhecido. E depois acontece alguma coisa e tal. Assim, não vou contar muito, mas é assim: o livro é uma graça, é uma trilogia. O segundo livro chama Apenas um Ano, que eu odiei. E depois tem Apenas uma Noite, que é o terceiro, que eu já li e me apaixonei pela história de novo. Mas é assim, é muito bonito, até porque é aquela coisa de viagenzinha na Europa e eles descrevem os cenários de Paris e tudo. É muito romântico, é muito docinho e as coisas que eles vivem, assim, eu achei uma história muito, muito, muito bonita. Então, recomendo Apenas um Dia, Gayle Forman. Aí, nós temos aqui um outro livro, Meu Amor, Meu Bem, Meu Querido, da Deb Calet, eu não sei se é assim que fala o nome dela. É sobre a história como é que é o nome? Da Ruby. Eu não tô lembrando que tem muito tempo que eu já li isso aqui. A Ruby, ela tem 16 anos e mora com a mãe e o irmão caçula. O pai dela, os pais são separados e o pai dela é meio irresponsável, assim, meio doido, aqueles caras que gostam de mexer com música. E não tá muito aí pra vida assim, mas vai visitá-los de vez em quando. E a mãe dela ainda meio que gosta do pai. E aí a Ruby começa a se envolver com o Travis, que é o bad boy da escola. E por causa dele ela começa a fazer algumas coisas assim que não são muito legais. E a mãe dela acaba descobrindo. Aí pra tentar fazer com que ela deixe de ficar muito tempo com o Travis, porque ela também não proibiu, ela começa a levar a Ruby para esse clube de leitura do qual ela participa. E o nome do clube de leitura é Clube de Leitura As Rainhas Caçarola. E é muito engraçado. E lá eles começam. Acho que a mãe da Ruby é a pessoa mais nova que tem ali no clube. Talvez mais uma. Mas tem umas senhoras, tem um senhor também. E eles começam a discutir sobre os livros assim e falar sobre os autores.
Tem uma senhorinha que fala muito sobre um autor que diz que ela conheceu, que teve um caso amoroso com ele, e ninguém sabe se é verdade ou não, porque ela já tá bem velhinha e, tipo, dá a impressão que ela tá inventando. Mas é assim, e ela, a Ruby começa a participar das reuniões do clube, primeiro, assim, contra a vontade dela. Mas depois ela começa a se envolver com cada um dos personagens da história do clube. E eles são muito engraçados. Tanto as senhoras, as conversas e a própria Ruby também, quando ela faz algumas coisas. Eu me diverti muito lendo esse livro, principalmente por causa do clube de leitura. E também é uma história que se passa no verão e tem uma doideira, uma aventura que eles acabam fazendo. Enfim, é muito bonitinha a história assim. Isso aqui, tanto esse aqui, Meu Amor, Meu Bem, Meu Querido, quanto Apenas um Dia, é bem aquele livro para quem gosta de histórias tipo Ana e o Beijo Francês. É mais ou menos nesse ritmo assim. Esse aqui, Apenas um Dia, é até mais. Mas quem gosta desses livros vai gostar desse daqui também, com certeza. Eu ri demais e me apaixonei pela história. É muito engraçada. E aí, por último, nós temos o queridinho do meu coração, O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han. Eu amo essa autora. Eu já li quase todos os livros dela. Falta um, eu acho. E essa história é sobre a Belle. E todo verão, ela e a mãe dela vão pra. E o irmão, ela, a mãe e o irmão, vão pra uma cidade pra casa na praia da melhor amiga da mãe. E isso é religioso, assim. Chegou o verão, a mãe vai pra casa da melhor amiga e eles passam todo o verão lá. E essa melhor amiga, a Susana, ela tem dois filhos, o Jeremy e o Conrad, eu acho. É. E a Belle, ela gosta muito do Conrad, que é o irmão mais velho. É assim a paixão da vida dela. E o Jeremy é o melhor amigo dela. Então, quando ela chega aqui, nesse primeiro livro, porque é uma trilogia também, e é muito, muito fofa. Nesse primeiro livro, quando ela chega na casa, porque eles não têm nenhum contato durante os outros períodos do ano. Eles só se veem e só se falam no verão. Então, de um ano para o outro, acontecem muitas mudanças, né? Então, quando ela chega agora, que ela tá com 15 anos, e ela chega na casa da praia, os meninos prestam atenção, porque, nossa, ela cresceu, o corpo dela tá diferente, agora ela, tipo, ela chama a atenção. E ela acha que dessa vez ela vai conquistar a atenção e o amor do Conrad, porque ela tá um pouco mais velha, tá chamando a atenção e tal. Mas é toda aquela coisinha assim de primeiro amor e de se descobrir, de ir pra praia à noite, fazer luau, essas coisas. A história é muito fofa. E tem também a história da amizade entre a mãe dela e a Susana. A Susana é uma pessoa maravilhosa, gosta muito da Belle também. Então a gente começa a se envolver com aquela família. E o desejo que você tem enquanto você tá lendo é que, cara, eu quero ir para aquela casa na praia também e ficar um pouco com essa família assim. A história deles é muito gracinha. A Jenny Han escreve maravilhosamente bem para adolescentes. Eu recomendo para todo mundo. E aí depois disso nós temos os outros dois livros. E eu também recomendo. Essa eu costumo chamar de trilogia do verão. Essa trilogia do verão é minha queridinha, então esses são os livros que eu recomendo para vocês. Então, obviamente, quem lê esse aqui, eu tô fazendo indicação de 5 livros, mas acontece que quem lê esse aqui provavelmente vai querer ler os outros dois da trilogia. Então, acaba sendo 7 livros. E, bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguns desses livros, me contem aqui nos comentários. Eu vou deixar, eu já li todos esses que eu recomendei. Então eu deixo o link das resenhas aqui embaixo. Vocês podem conferir se vocês quiserem. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um dia maravilhoso e que vocês tenham maravilhosas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau!